Aê, pronto! Aí, Chegamos! da tecnologia, né? Tem que Pronto, começar desse jeito. pois é. Gente, boa noite de novo para vocês todos. Eu sou o Léo Boa Chiosa, noite a para quem não me todos. conhece. Esse é o Marcelo Menezes. Menezes, por favor, se apresente, fale de si. Sejam bem-vindos, pessoal. Esse bate-papo eu acho que vai ser bem interessante, né? Com o tema tarô e tarôs, né? Sou amigo do Léo há um bom tempo, né? Eu acho que essa live já está bem atrasada para Olá. acontecer, mas a ideia é que a gente possa ter essa uma conversa bem leve, profunda também, mas bem que possa trazer e acrescentar para vocês, né? Como tenho certeza que vai acrescentar para nós, né? Primeiro, principalmente pela experiência, Sim, com certeza. exatamente. Ó, eu sou leigo aqui muito de lives, então, primeira vez que eu estou transmitindo aqui. E que bom que é com o Marcelo, que bom que é com você, Marcelo, porque já tem. Primeiro que o Marcelo tem uma experiência assim de vídeos e de aulas, videoaulas, que é incrível. Então, para quem não conhece ainda o Tarô Virtual, segue aqui no Instagram, Tarô Virtual, tudo junto, sem o T, Tarô, sem o T no fim do Tarô Virtual, tudo junto, né? Tem que deixar bem Tem especificado. que deixar claro. E a gente se conhece há muito, muito tempo, né, Marcelo? Acho que 2004, 2005, mais ou menos por Provavelmente. aí, do Isso. Orkut, saudoso Orkut, várias comunidades de tarô, onde a gente também ficava lá anotando, ou então salvando tudo, imprimindo, às vezes, as comunidades, os tópicos das comunidades sobre tarô, e era incrível, né? Todo mundo Aquela doou, geração né? que ouvia ainda aquele barulhinho quando tentava conectar a internet, né? Assim, E tudo né? mais. Todo aquele ritual de ligar depois da meia-noite, a gente somos desses. Somos desses, Somos somos. raiz, não somos Nutella. Mas não é? Tem isso também. Mas é legal porque tanto o Marcelo quanto o Alexander Lepretier do Lenormando, quem não conhece também, quem quer saber sobre o baralho cigano, vá até o Alexander Lepretier. São os meus Com mais certeza. antigos, são os meus amigos mais antigos de tarô, né? Então a gente trilha junto, assim, paralelo, assim, às vezes bem distante um do outro, mas estamos juntos, né? E o Marcelo também tem que falar, né, Marcelo? O Marcelo acabou de criar um baralho. Isso é incrível, isso é histórico no Brasil, para a história do tarô do Brasil. Então, isso é um marco, né, que é o tarô A Jornada do Ser. Fala um pouquinho, em breves linhas, sobre esse seu projeto, que eu acho que a gente pode já começar falando. Né, a gente já pegou o tema tarô e tarôs, que eu acho que é justamente essa linha de pensamento, né? Criar, eu falo assim, a gente não cria um tarô, a gente idealiza e expressa parte da nossa essência dentro daquilo que a gente já conhece como tarô, Uhum. né? A gente transpassa naquelas imagens parte da nossa história, né? Eu acho que não tem como você criar sem colocar um pouco de você na sua própria obra, Sim. né? E querendo ou não, é muito interessante quando é feito quase que a quatro mãos, porque eu não sou um artista, né? Assim, artista em plenas faculdades, né, desenvolvidas. Na imaginação, Sim, eu você vou bem. criou. E aí, com isso, uma parceria que foi com o Fernando Picelli, né? Um amigo a qual eu conheci no meu antigo emprego, foi possível fazer desse sonho uma realidade, que é a maneira como eu expresso a criação, né? E essa realização que é o tarô, a jornada do ser, né? É Muitos isso que aqui, já devem estar aí, ó. né? Vamos ilustrar, né? Vamos fazer um jabá. Mas é um jabá muito bom. Pai fica orgulhoso e com o coração batendo mais forte porque né, o filho está sendo mostrado. Então, e é justamente essa sensação, né? Quando você tem o deck aqui, né, a caixinha, né, sendo encaminhada para as pessoas, aquela sensação de que uma parcela sua está chegando nas outras pessoas Uhum. e esperar e aguardar que seja a sua melhor parcela, né? Aquela chama, aquele fogo, aquela luz, né? Que você acredita que você pode transmitir e trazer ao mundo, porque Claro. é literalmente, né? É trazer luz ao mundo, né? Pois eu acredito que o tarô é um livro de páginas soltas, a sua simbologia é um arcabouço ali de conhecimentos que nos fazem mergulhar em nós mesmos,
E como eu coloquei em algum lugar, eu acho que no livro, que é assim, a gente mergulha para alcançar novas alturas. Uhum. Né? A gente mergulha dentro de nós para alcançar novas alturas. Sim, sim. E é justamente isso, né? A ideia de idealizar um tarô. Mas a proposta dessa conversa é para a gente também passar para as pessoas um pouco da nossa história em relação a tantos tarôs. É isso que eu ia perguntar, porque para você ter chegado nesse tarô, para chegar na experiência aqui, impressa, em 78 cartas, 78 lâminas, com as suas visões, com as suas concepções para cada arcano, são propostas, né, para cada arcano que você coloca, são várias culturas diferentes também. Isso é legal porque Sim. lendo o livro, falando com você e ouvindo você falando sobre esse projeto, você fala tipo, que o Brasil também é multiétnico, por que um tarô não pode ser? Né? Então isso é incrível. Mas para você chegar nesse ponto, você começou de algum lugar. Eu também comecei de um Sim. outro. Com qual foi o primeiro E baralho? Como é que foi esse começo? A gente podia falar. tanto que assim, né? É bem legal quando você consegue ainda ter o seu primeiro deck de tarô em mãos, né? Esse aqui foi o meu primeiro deck, que é o Tarô Encantado, né? Quem aí já E a conhece? Quem história conhece? para que eu... Coloca aí. Hã? Não, vamos só atiçar o pessoal. Quem conhece, quem joga com Tarô Encantado, coloca aí. O Tarô Encantado é um deck bem conhecido, eu acho que as pessoas acabam tendo esse contato. Eu acho a arte muito bonita Sim. e eu sempre falo que é a carta da lua que me atraiu, né? É Porque lindo. quando eu estava passando ali aquilo que como falar, denunciar a idade, né? Passa na frente do Além da Lenda, da loja Além da E Lenda, tá lá. e aí você vê a caixa com a lua estampada naquela caixa. Eu passei direto, a imagem ficou na minha mente, eu retornei e comprei. E essa foi a meu primeiro contato com o tarô, primeiro contato com o tarô, Isso é legal. né? Do tipo, eu tenho na minha história aquela coisa do tipo, não tenho a minha avó, parentes que tivessem o domínio dessa arte, né? Foi o meu primeiro contato, foi a primeira amor à primeira vista, né? Aonde fisgou e eu fui atrás. E como muitos, né, que começam a aprender o tarô, a gente começa pelo livrinho que vem Sim. no deck do Que tarô. era um livro caprichado, não é? O só pro. Sim, ele tem imagens coloridas, ele tem vários assuntos onde ele transcorre a respeito da carta, ele faz, ele dá dicas de meditação, entre outras coisas. Tem muitos exercícios no final, por mais que ele já tivesse também uma linha de raciocínio. Por quê? Esse é um deck de tarô que já tenha algumas cartas alteradas. Sim. Só que eu, como iniciante, nunca saberia a respeito. O arcano 8 e 11 estão trocados. Né? Para mim, então, ali começa o meu caminho do tarô e aquilo para mim era uma verdade. Né? Do tipo, aquilo e ponto final. Uma estrutura que está lá feita e sendo vendida, sendo falada, né? E editada. Sim, colocada. É uma obra muito bonita, muito bem feita, muito bem apresentada. Como vocês podem ver, mas isso também é uma questão de virginiano, né? Do tipo, vocês podem perceber que parece que nem foi usado, né? Mas foi muito usado essas cartas aqui. Mas o cuidado aqui, o xodó é algo... Esse tarô que o Marcelo está mostrando, a Dani Barros está perguntando aqui, é o tarô encantado, da M. Tarô Encantado. Do Monte Founder. Deixa eu ver se eu tenho... É um clássico mundial, vamos dizer assim, porque foi muito bem vendido, tão bem vendido quanto o tarô mitológico da Liz Green, né? Ele foi assim bom mesmo. E até hoje eles estão na ativa, né? Eles estão lançando livro até agora, o casal que fez esse tarô encantado. Sim, então, e é um casal, né? Então foi um casal que ali ela faz colagens e essas colagens estão ali representadas. Pelo que eu lembro, eu acho que ele que tem uma pegada mais de tarólogo e ela mais da artista, mas no final ali, como casal, as coisas ali devem fluir de uma forma bem interessante, né? Para chegar nessa obra, né? E com a maneira a qual eles acharam melhor expressar a simbologia. Estão falando que eu não conheci a Lenda Lenda. Conheci, viu, Tati? Conheci sim.
Ó, eu sou de 86, olha eu entregando, eu sou de 86, então eu conheci uma. Não conheci talvez, né? Eu queria ter conhecido a Zipac, outras livrarias mais antigas ainda que tinham aqui em São Paulo, livrarias a Horus e outras coisas assim, no Rio também muita coisa boa. Mas eu conheci também Além da Lenda e para mim já era fantástico, assim, que eu consegui pegar Além da Lenda foi maravilhoso. Só te interrompendo, mas Sim, eu acho que era uma das lojas que trazia um ar muito importante para aquele momento, sim, né? Que foi um foi um dos marco mesmo, booms, né? né? E esse primeiro deck foi em 99, né? Uhum. Do tipo, eu fui num shopping, passei na frente, aquilo me atraiu e comecei, né? Eu sempre tive atração pelo tarô? Não, pelo tarô não. Mas a base antes era conhecimentos mais básicos de astrologia, numerologia, mas bem Uhum. básicos, mas o interesse era forte. Sim. Então, aqui eu me encontrei, né? E aí segui o caminho, né? Então, e o Tarô Encantado foi meu primeiro deck, mas o meu xodó, né, aquele que, né, aí denuncia o uso, né, que aí é quando a caixinha não tem mais a tampa, ele já está todo detonado. E aí o Léo ele me perguntou, falou agora há pouco desse sincretismo, dessa questão que nós temos várias raças, várias crenças, credos, cores no Brasil. Então, a ideia é que a gente possa realmente reconhecer o valor de cada uma delas. E eu posso acreditar que uma das minhas grandes influências foi justamente o Tarot of the Ages, né? Pois Tive também, ele né? já tem, né? Os arcanos maiores são todos do Egito, né? O que é paixão minha, né? Então eu sou suspeito para falar, já que eu já fui até o Egito, então assim, né? Tipo, eu Muita gosto, diferença, né? Tipo, hã? muita diferença na hora de ver depois arcanos que tenham né, uma Não, simbologia aqui. então, né? De tipo, é um respeito muito grande, né? Pela civilização. E esse aqui e ele tem várias civilizações, então ele traz esse contexto. Eu, querendo ou não, eu trouxe esse que, mas ao mesmo tempo eu naveguei por um tempo muito mais amplo, né? Isso não é desmerecendo, né? É simplesmente colocando como uma característica, porque o Tarot of the Ages é um tarot belíssimo, Uhum. né? Eu sempre quero voltar a jogar para ele, mas agora a minha paixão é o meu filho. Então, Supera, superou. A própria obra superou as ele expectativas. pegou, né? Eu falo que o filho saiu mais inteligente que o pai. Eu falo, caracas, filho, você saiu bem. Bem interessante, né? Porque a maneira como você. O próprio Campbell, o Joseph Campbell fala isso, o que você fazia na infância define muito o que você vai ser quando crescer. Essa frase eu posso puxar um pouco e transformar ela no. O primeiro tarô que você tem, ou que você usa, os primeiros que você mergulha, no qual você mergulha, né, nos quais você mergulha no começo, eles vão dizer muito sobre a tua trajetória, né, nas outras roupagens que a gente vai ter ao longo do tempo. Isso é interessante de ver. Então, que nem, por exemplo, o meu primeiro, você falou da história, eu não comecei com a avó nem nada, eu via minha avó jogar, mas não era ela quem jogava, era uma mulher que ia em casa jogar, e aí eu era impedido de ver, mas eram cartas bem parecidas com essas aqui do Tarot de Marcella, bem parecidas. Esse é um Tarot de Marcella, né? Tarot da Piatnik, e depois de muitos anos que eu vi aquilo e esqueci, né? Eu era pequeno quando eu vi ela jogando. E eu encontrei depois uma banca de revista, eu encontrei as cartinhas para recortar. Então foi ali que eu me apaixonei de novo e falei, não, agora é para mim, tá comigo, né? A bola passou para mim e eu vou aprender isso aqui. Foi o que eu falei na banca, eu falei, não, eu vou aprender isso aqui. Isso aqui, eu vou aprender isso aqui. Comprei e estamos juntos até hoje. É um casamento que não para. Mas é interessante ver os primeiros, né? Então, como foi o primeiro baralho sendo um tarot clássico, e a gente vai falar sobre isso também, que eu acho que é importante, né? A gente falar sobre isso. E logo depois eu tive outros que foram também, assim, considerados étnicos, enfim. Né? Existem vários termos aí, culturais, transculturais, por aí vai.
Eu gosto do termo étnico, ou no caso do seu multiétnico, aí no caso que, né, a gente amplia aí o leque de, de culturas e civilizações que vão estar representadas. Mas eu tive, por exemplo, primeiro, acho que o segundo que eu fui mais ou menos me dedicar foi o do Crowley. Que muita gente já ainda torce, né, o nariz e por aí vai. Mas foi o segundo baralho que eu tive assim, um contato mais profundo e tal, com mais demora. Depois fui pro Wait. Então, mas eu fiquei nessa tríade, né, no começo. E até hoje, quando às vezes eu até falei isso com o Marcelo Bueno no dia na live. Às vezes quando Deus quando a pedra é pedra, pedra não é Deus, o dia que eu estou bem assim, bem básico, eu pego um desses e vou, né, quando tem que atender, uma coisa assim, e são esses que vão dizer mais para mim do que qualquer outro mais bonito, ou alguma coisa mais diferentona como esses daqui, por exemplo. Esse é o mais novo. Mas esse é lindo, né? Esse é lindo. Essa é uma representação nova, uma nova versão, né, do Tarot de Waite. E é incrível, só para ilustrar isso aqui, ele foi feito por uma quadrinista italiana, né, que é a Giulia Massaia, e é incrível. Então, assim, são cartas com folhas de ouro e por aí vai. Tem mil e uma coisas aí, né? Mas acho interessante a gente falar sobre a estrutura, que tudo vem de alguma coisa. Voltando para o tarô da Jornada do Ser. Você não tirou do nada, né? Você não tirou aquela simbologia do nada. Não é só também questão, só entre aspas, né? Questões de viagens, gostos, fascínios culturais. Tem aí uma estrutura, né? A gente vai falar dessa estrutura também, né? E eu acho que, assim, falar criar um tarô, né? Eu acho que seria extremamente prepotente falar algo dessa forma. O tarô já existe, ele já tem um conceito, ele já tem uma estrutura, ele tem uma base sólida, né? Que acaba sendo uma das questões mais relevantes, principalmente quando a gente participa de grupos de estudos e tudo mais, que as pessoas estão perdidas e querendo começar. E querendo ou não, na nossa época a gente já achava que tinha muitas opções de escolha. Agora então é uma perdição, né? Você tem muitas opções, só que ter muitas opções não tem uma questão de qualidade, né? E aí quando eu acho que o papo que a gente está querendo direcionar todo tarô tem a base, e a base que a gente vai pensar é o tarô clássico. E o tarô clássico vai nos ajudar a ter o discernimento sobre o que é realmente o tarô, para que aí depois a gente possa ter todo e qualquer tipo de tarô na nossa frente e poder utilizar, né? Sabendo que a arte, de alguma forma, vai despertar questões nossas internas com mais ou menos facilidade, né? A gente estava falando assim, dependendo dos olhos de quem vê, o Marsella é um tarô muito bonito. Sim. E esse olhar tem que ser daquele que aprendeu a amar o tarô. Vai olhar para ele e vai respeitar, porque ali está a base, né? Ali está a estrutura. Aí, quando a gente tira esse lado, né, mais acadêmico de que a gente tem essa base, a gente pode até falar, meu, mas é feinho, né? Mas... Sério, né? Really? Sério? Mas né? Tipo, tem uma expressão facial tão... primitiva, né? Uma coisa tão rudimentar, né? Mas Sim, que a gente tem que respeitar que a época tem suas limitações, tem a sua forma de expressar, né? Querendo ou não, independente das limitações tecnológicas da época, ela pôde se manifestar e se fazer presente até hoje. Sim, claro. Como você mesmo disse, a base, né? Não só o esqueleto do que a gente chama de tarô, mas também a base filosófica, né? As ideias que depois elas vão ser repensadas, repaginadas em outros baralhos e por aí vai. E aí vem na hora de você idealizar as cartas, enquanto você está ali, querendo ou não, foram 2 anos e meio desenvolvendo ali, trabalhando em cima das imagens, né? Onde, assim, quinta-feira era o dia sagrado de encontro presencial, na certeza, sendo que a gente se encontrava mais vezes durante a semana.
né? Uhum. E você, quem for conhecer o deck, vai perceber que vão ter algumas cartas onde ocorrer um pouco mais de liberdade na hora da Sim, expressão. sim. E é natural que Mas, ocorram, né? então, que nem o Sol, né? O Sol, nesse caso, se vocês se for perceber, aqui são 5 arcanos maiores representados ao redor, como crianças, né? Então aqui a gente tem a sacerdotisa, a gente tem o mago, tem o Sol, tem a temperança e tem o carro. É verdade, é verdade. Os mesmos personagens. Entendeu? Como crianças, né? Como uma expressão mais verdadeira dentro de cada um, né? Respeitando cada um seu contexto, né? E chamando e convidando, né? Você também para entrar nessa roda. Né? Que eu gosto dessa imagem porque ela é um convite, né? Essa ideia As duas crianças aqui, e elas estão de convidando. união, né? Isso é tão legal, né? Isso a ideia de que somos todos um também, somos um só. Um só. E o sol ilumina a todos sem distinção, né? Brilha para Ele traz essa clareza justamente dessa forma. sim. É incrível isso, né? De ter essa. Então, assim, você não tirou realmente do nada, né? Acho que também é difícil pensar em algum baralho que se destaque, vamos colocar assim, alguma proposta, e é interessante a gente falar de baralhos temáticos como propostas, né? Propostas para um simbolismo diferente, para uma ideia diferente, como é que eu vou dizer, para um refresh, vamos colocar nesse tema, assim. Vamos oxigenar, vamos, né? Ai, dá um ar novo para essas coisas, né? Vamos arejar. Pronto, vamos arejar o tarot. Tem gente que tem essa ideia, né? Lógico que existem pretensões aí mais altas, propostas que são mais ousadas, no caso, assim, tipo, na história, ao longo da história, quero dizer, que marcaram, né? Marcaram, como por exemplo o próprio Crowley, né? Que refez as imagens, né? Repensou todas elas, repensou a estrutura de tal forma que a gente também tem um tarot que é imprescindível para. Não, você tem para pensar, é o Crowley, é o Tarot Rider, Waite, Sim, né? Com a Pamela tendo feito essas obras, arcanos menores ganhando vida, né? Uma nova vida. Ali foi arejar realmente, né? O fato do Crowley não da Pamela é justamente porque ela é nova ali por ter criado um universo que até hoje se sustenta por ter ilustrados menores, né? Então, isso é incrível, né? Esse aqui é o tarot de Waite, a maioria deve conhecer, e ela ilustrou os menores, né? E isso é incrível, porque... E hoje também a gente vê aqui, né, o comentário aqui do New Vision, né? Porque tem pessoas que estão fazendo o antes e o depois, né, desse tarot aqui, que é o divisor de águas nessas propostas, né, nessas novas roupagens, né? Isso é interessante de levar em conta também. Então, o que a Imperatriz está fazendo antes e o que ela está fazendo depois, enfim. Tem essas mudanças. Mas eu digo na estrutura, por isso que eu citei o Totti, na estrutura de alterar as cortes, alterar as nomenclaturas, né, com mais liberdade, vamos dizer assim, do que o próprio Waite, né, quando criou o próprio deck. Tanto que eu vejo ele criando uma linha própria, né? Ele chegou, ele bebe da mesma fonte, mas ele segue seu próprio caminho, né? Dentro do arcabouço de conhecimentos que ele possuía, a qual ele pôde expressar de forma única, mas que também pede por um conhecimento do próprio conhecimento que ele possui. Para que quando você absorva aquela imagem, você possa lidar com ela da melhor forma possível. Né? Mas aí, eu acho que é por isso da importância de um tarot clássico, pois depois do tarot clássico você consegue compreender todos os outros, mesmo que eles peçam por você mergulhar em novos conhecimentos para ter uma abrangência maior. O contexto é o mesmo, mas ele abre a maneira de você enxergar de uma forma mais profunda. Né? A papisa vai ser sempre a papisa, porém, você acaba tendo uma profundidade maior e ganha um vocabulário, às vezes, mais amplo, dentro de um mesmo significado. Né? O que eu percebo muitas vezes é que quem pega um tarô do Crowley tem dificuldade de ir para um outro tarô. Né? Então, ele tem essa dificuldade. Enquanto que o tarô clássico, se você aprende, você vai para todos os outros, né? E aí você pode encontrar o seu caminho da forma como você tem que entender. Sim, sim. Isso é interessante de mapear. Eu lembro uma vez uma discussão, não lembro, acho que foi em aula, e o pessoal falando assim, mas essa papisa aqui, ela tá pronta.
Tipo, ela tá pronta no que ela é. Então eu fiquei, né, por exemplo, era outra carta, né, outro arcano maior. Pronta, tipo, mas tá, então elabora. Então ela tá pronta, ela é isso aqui. A ideia dela tá aqui já. Agora, essa daqui, ela pode ser essa daqui também. Essa daqui, que diz muito menos por ser algo rudimentar, vamos colocar assim, com todo respeito aos artesãos anônimos que fizeram, enfim, os anônimos e os conhecidos, os cartiers também conhecidos, que fizeram os baralhos, conhecidos hoje em dia como tarôs de Marcelo. Aqui a gente vê a bruxa, aqui a gente vê a freira, aqui a gente vê a própria Papisa Joana, a figura, né, lendária. A gente vê quem a gente quiser ver, as freiras, qualquer coisa assim, né? Agora aqui é uma sacerdotisa específica. Essa é uma polêmica que eu acho interessante também da gente falar, porque quando você também muda a sua, tipo no Tarot Jornada do Ser, você escolhe uma roupagem. Então eu não consigo ver naquela, tipo, eu não vejo aqui, a partir dessa eu não vejo essa. Mas a partir dessa eu posso ver essa daqui. Enfim. Então, aí a gente pega o arquétipo, né, e indo para algo mais múltiplo depois. Né? Quer dizer, quem é que bebe mais da fonte de uma forma menos taxada, menos limitada, né, ou mais abrangente, né? Quem é que te dá quem te permite enxergar mais e quem é que te permite te enxergar menos? É por isso que eu acho que também, então, hoje em dia, a gente tem toda essa variedade gigantesca, é absurdo, né, de tarôs que estão sendo vendidas, divulgadas e tal, e a gente perde mesmo esse cerne, né, vamos dizer assim. Não que esse seja o cerne, mas é um cerne. Então ali está a raiz, né, arquetípica, vamos colocar assim, a raiz. Eu vou fazer uma comparação, assim, todo mundo utiliza, a grande maioria utiliza o Windows, mas todo mundo sabe que o Windows nasceu do MS-DOS, entendeu? Ou pelo menos deveria lembrar. Tem gente aqui que se bobear não sabe nem os comandos, né? Nossa, já começou a vir os comandos na cabeça. Não. Mas o que a gente quer dizer é, existe um código por detrás que é a verdadeira fonte para que, quer dizer, de um MS-DOS, que é onde a gente ficava tudo no código escrevendo, a gente hoje tem uma tela muito mais fácil de enxergar e mais mais funcional e mais fácil, né? E mais amigável. Sim, sim. E isso acontece com as propostas de decks. Porém, a gente também tem que perceber que as empresas que fabricam o tarô, elas crescem num quesito financeiro. Então, a gente sabe também que existem muitos decks que são extremamente só ilustrador que fez. Então, isso, né? E aí está o grande detalhe. O problema da proposta. Às vezes ela não se sustenta tanto justamente porque quem está criando com todo respeito também, só um artista. Não é só, eu estou dizendo que é pouco artista, não. É um artista, não é um conhecedor da simologia, não é um tarólogo, não é um profissional, não é um oraculista. Foi uma obra encomendada. Muitas vezes é assim. Sim. E aí força encaixar uma imagem aonde ela tem um contexto muito mais amplo. E querendo ou não, os dois lados perdem. Sim. Né? Exato. Não está ganhando, está perdendo. Nesse momento. E aí vira um item de colecionador. Né? Mas pode cair na graça de alguém que ainda está aprendendo e acreditar como eu acreditei, mas aqui, pelo menos a obra, ela tem um contexto bom, que o arcano 8 e 11 estão trocados. E aí? Pois é. Aí vai esquecer, ninguém vai saber. Só que nesse caso, no outro caso, o buraco é mais embaixo. Porque aí a pessoa, às vezes, ela nem passa pela cabeça dela, se ela ficar só ali, que, na verdade, nos tarôs mais tradicionais, a justiça é 8, né, e a força é 11. Então, existem aí questões que... Tudo bem, aí podem alegar assim, tá, mas então esse DOS já foi, porque hoje a gente tem o MacBook, a gente tem o Windows, a gente não vai mais precisar voltar atrás, né, porque a gente não precisa, então, regredir, recrudescer em termos de ferramenta, mas não é por aí que a gente tem que... Mas aí tem uma coisa que é legal. Tanto
criador da Apple quanto do Microsoft se conheceram juntos e saíram da mesma garagem. Pois é, então. Isso Eles beberam da mesma fonte, tá. porém seguiram caminhos diferentes. A gente pode. Eu não vou querer colocar quem é quem, né? Mas a gente pega um Crowley, um Tarot de Marselha, um Rider, né? E cada qual, né? Tem o Linux, tem o Windows e tem o Mac, né? A Apple ali, o OS, né? É, Então, iOS. Então, é uma maneira diferente de enxergar o mundo. sim, sim. Mas você vai utilizar da mesma maneira. Mas cada qual com as suas limitações. Sim, Né? porque não tem como ser. Isso também que me pega muito, não sei como é que é para você, e para o pessoal que está aqui escutando e vendo a gente, que acham que esse é o tarô definitivo. Tipo, cara, não tem tarô definitivo. Não vejo como tarô definitivo. E eu tenho muito tarô, eu posso falar assim, que eu tenho muito. Eu gosto de pensar Não que tem, cada carta é uma nova porta que você acessa. claro. Uma roupagem E se diferente. você. Né? O símbolo é a chave. Sim. Né? É uma janela, é uma porta, é um portal, né? Eu gosto da lua. Se você quiser puxar da lua aí, porque essa é minha paixão, a da lua é algo assim que nossa, eu É um, amo de paixão. Mas é um portal que você tem que se permitir entrar. E quando você nega outros decks, você pode estar perdendo a chance de ampliar um pouco mais, porque algo, você pode sair algo de bom ali. Pode. pode. Mas também você vai ter que fazer uma faxina. Agora, a pessoa que. E isso pode acontecer até no meu próprio deck. As pessoas vão poder olhar e falar assim, olha, eu gostei dessa parte, mas dessa parte aqui eu já dou uma... Né. Sim, Respeito. sim, claro. E obrigado se você dividir comigo a sua opinião. Aí é que tá. Porque isso vai acrescentar para mim. Claro, claro. Mas eu acho que é interessante a gente ver assim, então tem que ver tudo que tem sido produzido. Cada um tem a liberdade para isso, mas eu acho que tudo que foi produzido lá no passado, ou tudo que estiver ao alcance, e que se a pessoa tem tempo e vontade mesmo de aprender, de escrutar esses símbolos antigos, como se fosse mesmo um filólogo, sabe, com luvas, pegando em manuais, em coisas antigas mesmo, assim, veja essas cartas, veja como é que foi refeita essa lua, diferente daqueles lobinhos que a gente tem hoje em dia, né? O lagostim saindo das águas aqui é muito diferente. Olha como que foi, como que é essa versão, né? Por que também que é isso que eu acho interessante? Por quê? E as pessoas também acham que meio que deixam de escanteio diante de tantos baralhos vendidos hoje em dia, deixam os antigos de lado, porque elas não têm noção, às vezes muito clara, de que isso aqui sugere muito mais, porque Sim. puxa da tua imaginação, né? Você fazer as devidas ligações. Ele força você. Ele né? força. Ele força mais. Então é a mesma coisa, tipo, algo que já está pronto, algo que a gente não precisa lembrar com muito esforço, né? Que aí, como a gente vê um baralho já feito, já está mastigado. Existe também essa abordagem, né? Mas enfim, tá aqui os antigos baralhos estão aí, que a gente pode beber dessa fonte e Com certeza. maravilhar com elas, né? Uma coisa que eu acho interessante de levar em conta é o próprio Italo Calvino, que é um escritor muito famoso na Itália, que ele criou o Castelo dos Destinos Cruzados, que é um dos livros mais geniais da obra dele, da literatura italiana, a meu ver. Comecei a ler em italiano por conta desse livro. E como que ele constrói? Várias histórias, são vários contos, que ele constrói a partir da disposição das cartas. Então ele pega um tarô de Visconde Sforza e começa a dispor as cartas, faz uma coluna, faz uma reta, né, horizontal, e ali ele cruza as histórias e ele começa a ver, tipo, então o diabo apareceu e ali tinha um as de copas, o as de copas era uma fonte, então ele começa a criar histórias a partir dessas imagens. Então ele usa tanto um tarô de Visconde Sforza quanto um tarô de Marselha. E no livro vem os esquemas que ele usa, né, as imagens que ele usou. Isso é incrível, porque ali o que tem é a imaginação dele funcionando a partir daquela máquina que ele começou a criar ali, né, narrativa. Que tarô aliás, uma máquina narrativa. Então, e é a máquina de imaginar, não é um dos nomes lá do livro do Cousteau, né? Esse é um livro
imprescindível, eu acho que é um dos melhores que a gente tem, um dos melhores manuais de tarô. Eu tô procurando aqui, não tô achando. Tô vasculhando aqui, não tô encontrando. Tô mapeando o quarto. Eu acho que eu tenho aqui, calma aí. E, aliás, é uma dica mesmo de livro. Isso, o Tarô ou a Máquina de Imaginar, do Alberto Cousteau. Esse livro ele foi traduzido pela poeta Ana Cristina César. Então, isso nos anos 70 e 75, foi lançado em 77 esse livro. E aí esse livro é incrível. Agora, o do Calvino é o Castelo dos Destinos Cruzados, pela Companhia das Estavam Letras. perguntando aqui novamente o título. Pela Companhia das Letras ele foi publicado. E é um marco. Então, ele se vale de um baralho aparentemente morto, vou falar com todas as aspas aqui, tipo, né? Nossa, olha que coisa absurda, uma carta que não diz nada. Mas aí você vai encontrando, dependendo da versão que você vai pegando, você vai vendo símbolos que são diferentes, tipo um coração no carro. Eu nunca tinha visto um coração no carro nessa versão. Aí aqueles assim, nada à medida e ver assim um MC aqui no meio. Tem, Gostei também. desse MC. Tem ser aqui, pois é. Mas o coração, tipo, é interessante ver, né? Porque eu nunca vi nesse Sim, carro. com certeza. Então, é sempre uma descoberta, né? Não, Velho. pelo coração. Pois é, e acho que é sempre uma descoberta, a pessoa que faz esse retorno, dá essa, né, esse recua no tempo em relação a esses baralhos, para depois vir com mais fôlego nesses novos. Então, acho que a pessoa não perde nada. Nós somos frutos disso, né, Marcelo? Né, da old school mesmo, né? Old school. Tipo, a gente começou com esses antigos, tem paixão por esses antigos, mas a gente está sempre de olho no que tem de novo, né? Tanto que tá aqui. Eu acho que é uma geração que tem uma predileção de tudo aquilo que a pipoca, porque a nossa geração é de muita criatividade, de muitas criações, as quais vão abranger filmes, desenhos, animes, revistas, gibi, história, mitos, entre todo e qualquer coisa ao redor, absorvendo e trazendo. E se a gente for perceber, o tarô ele é tão abrangente que extrapola o tempo e o espaço, que foi uma das coisas que eu procurei também colocar, porque existem civilizações expressas aqui que estão muito mais antigas no tempo, mas que trazem, que são nós somos o fruto dessa civilização, né? Nós somos a soma de tudo aquilo que foi no passado, né? Querendo ou não. Até aquelas que desapareceram deixaram seu legado. Pois é, e aqui nos menores, falando, vamos puxar aqui para o seu de volta, a gente tem então, em pausa, a gente tem a egípcia, né? O Egito. Aí depois a gente tem, vamos passar para Ouros aqui. E o fogo eu tenho muito essa questão da questão do espiritual, da iniciação. Então, os contextos que são mais internos, que são desafiadores, que a gente precisa enfrentar para conseguir alcançar novos patamares. Sim, então, sim. ele traz esse contexto. Em Ouros, a gente tem uma questão Inca, Maia, a qual a gente vai trazer a América Central mais presente, América Central, Sul, América como um todo, porque a gente tem essas civilizações que prosperaram e trouxeram muita riqueza, e que é importante a gente saber valorizar, né? Espadas que tem uma questão muito mais oriental, há uma questão mais racional, sim, mental, mas eu gosto muito do aspecto disciplina. Eu acho que o mental pede muito pela disciplina, né? Ela é uma faca uma lâmina, né, que corta. E aí vem, né, a nossa Mulan. Aqui é uma referência. Porque por mais que possa ser um cavaleiro, né, eu acho que ela pode sim hoje, nos tempos atuais, vir a ser representada sim por uma mulher, mas uma mulher empoderada e presente, né? Aqui a gente não perde a feminilidade, mas aqui é uma mulher que está trabalhando o masculino de uma forma com um ímpeto diferenciado, a qual hoje a gente vê, sim, as mulheres trabalhando esse aspecto, como se a gente pega um cavaleiro de copas, a gente vai ver um homem trabalhando, sim, um aspecto mais emocional e sentimental, de um aspecto muito mais elevado. Isso é interessante. E também falando assim, então é um tarô multiétnico, mas o que a gente tem de brasileiro? Pode ser que alguém que esteja chegando agora pergunte. A gente tem essa estrela incrível, que eu fiquei apaixonado por ela,
Não, e aqui foi uma representação para ser a Amazônia, para ser o Rio Amazonas. Toda a vegetação ela tem a característica do nosso povo, da nossa terra. As constelações que estão no céu também. Por incrível que pareça, tem aqui, né, o beija-flor, e no céu do nosso hemisfério tem a constelação do beija-flor que fica do lado. Aqui também tem a constelação de Virgem, que fica do lado da constelação de Virgem. Caramba! Né? Tem o Cruzeiro do Sul, né, que eu acho que é emblemático para nossa para nossa cultura, né? E fora que o Cruzeiro do Sul ele tem uma questão de indicar o caminho, né? Ele sempre foi utilizado como para indicar o sul, né? O cruzeiro que indica o sul, né? Tem a regra certa para você encontrar o sul através dessa constelação. Pois é. E querendo ou não, a flor, né? A gente tem a flor que é algo presente na nossa natureza e refletindo muito o aspecto da estrela que está no céu. Uhum. Né? Eu acho que é uma comunhão perfeita, onde a gente está desnudo, presente, em essência, né? E fazendo com que o fluxo da vida volte a tomar o seu rumo, sendo até mais verdadeiro dentro de nós. Não, ficou né? lindo. Aquilo que não serve está voltando a tomar o seu rumo. Ficou lindo. Depois de uma torre, né? Ah, É um alívio ver uma estrela. que torre, né? E que torre. Mas isso que você falou, que torre. Tem que ver, você tem que ver o baralho todo. Estão perguntando aqui se vem com manual e vem. Existe um livro, né, Marcelo? Aqui. Na verdade, ele tem esse diferencial que ele vem o livro, né? Não é que vem o livro, né? Ele pode escolher trazer o livro, Sim. né? Eu procurei trazer um resumo de como foi construir, né? Como foi elaborar, idealizar esse deck e as características de onde muito da inspiração surgiu. Uhum. Respeitando, sim. Colorido, né? Querendo ou não, eu procurei respeitar muito da simbologia clássica. Sim. Mas eu, em certos aspectos, eu precisei dar vazão ao que existia dentro, né? Para que ele realmente tivesse a essência. Porque senão seria mais do mesmo. Não é para isso. Um tarô, uma idealização do tarô, ele precisa nascer de forma espontânea? Sim. Né? Tava nos planos? Tava. No momento em que começou? Não. Terminou no momento que foi definido? Também não. Ele foi vivenciado. Fazer as cartas é um trampo. Pensa na semana de determinada carta. Teve carta que levou mais de 3 a 4 semanas para serem feitas. Tiveram cartas que levaram 4 dias. Sim. Mas normalmente uma semana era um processo para estabelecer e estabilizar a ideia. Sim, sim. Né? Formar, né? Estabilizar. Formar. Tipo, para estabilizar a ideia e dali, ok, continuar. Mas foi o vivenciar, literal. Uhum. Saber, assim, a gente sabe que carta a gente estava porque todo dia fazia a gente lembrar dela as situações que aconteciam ao redor. Não, isso não só para mim, idealizador, como sobrou também pro ilustrador. Estão perguntando o nome do tarô. Tarô, a Jornada do Ser. Tarô, a Jornada do Ser. É que tá meio que no reflexo aqui. Agora dá pra ver se... tá invertido, mas é Tarô, a Jornada do Ser. Isso. Você encontra esse maravilhoso aqui, que é brasileiro, lá no Tarô Virtual, no canal do Marcelo. Certo? E você falou de uma coisa também que eu achei muito curiosa da nudez, né? Eu lembro de uma frase da Starhawk, que é uma ativista pagã incrível, que escreveu a Dança Cósmica das Feiticeiras, né? Spiral Dance. Ela fala que a nudez representa a verdade. E eu associo muito isso à estrela, o tempo todo. Porque a estrela não tem papas na língua, ela não tem nada, né? Ela tá ali plena, tá ali serena, né? Eu achei interessante, eu vendo isso, a gente vê essa verdade aqui, tanto do projeto em si, já que está aqui, né, por ser querendo não faz também as honras à nossa cultura mesmo, a cultura que estava aqui antes da gente ser colonizado, enfim, né? Mas também honra todas as outras as quais a gente faz parte, né? Isso que eu acho legal. E não foi à toa.
que ela também está na Carta da Justiça. Ah, Né? A Carta da Justiça é uma carta que também, assim, eu sou suspeito para falar, lógico, né? Mas eu amo de paixão, porque ali ela tem muito daquilo que eu acredito e ela traz uma mescla de informações, porque ter uma Índia, né, representando a justiça como um ser imparcial, ligado à terra, feminina, né, e com todo o empoderamento da vestimenta, enquanto a gente estava construindo aqui, e eu idealizando e trazendo, nas pesquisas que eu procurei fazer, a gente já tem índias, né, indígenas, que se formaram em direito. sim. Então, a gente tem, sim, no Brasil, né, representação ali, e eu acho perfeito. Inclusive Né? inclusive lutando pelo direito, né, das demarcações. Sim, das suas... e de uma forma mais próximo da terra, da verdade, né, do natural, né? E aí tem, ali atrás, né, sem perder os elementos, tem Maat, tem Atena e tem a Nossa Senhora, Ah, né? nossa senhora, não tinha reparado, ainda não tinha visto. Né? E o coração da Nossa Senhora está bem no meio e a espada passando É ali. verdade. E ela é o ponto central. Então, assim, a justiça, ela é imparcial. Ela é cega? Não. A imparcialidade dela deveria ser o suficiente. Eu não gosto da justiça vendada. Uhum. A gente tem que enxergar assim. A gente tem que, dentro, ter o valor suficiente para expressar a verdade. Sim. E aí, quando conecta com a estrela, fica perfeito. Eu acho. Porque 8, pela ligação que a gente da numeração, né, elas também ficam feitas. Eu achei máximo, eu não tinha me dado conta dos detalhes aqui. E de tudo, a gente tem aqui também o templo, né, tem, sei lá, talvez um Parthenon aqui no fundo, tem a... Isso, a gente tem o Parthenon, tem as pirâmides, e aqui a gente tem, nossa, fugiu aqui o nome, mas o templo que fica no Rio de Janeiro, da Nossa Senhora. Gente, pelo amor de Deus. Sabemos. É. Onde é? Né? E que tem um quê de Vaticano aí? Tem, mas só que eu prefiro trazer o nosso, porque o nosso também tem uma simbologia muito bonita. Isso que eu acho interessante. O Paulo Bueno está aqui com a gente, falando que a venda simboliza a imparcialidade. Sim. Isso é interessante. É que eu... essa imparcialidade eu procurei trazer na pureza da Índia. E ela tem uma faixa vermelha aqui, né, nos olhos, que é uma questão muito de tradição dos índios, né, dos enfeites, que tanto tem na estrela quanto nela. E aí por isso que eu gosto dessa conexão. Quando você olha e vê a estrela lá, e aí remete novamente à justiça, ela traz mais significado para ela. Uhum. Né? Aqui também ajuda. É difícil a gente ver, né? Tem umas representações que não tem mesmo. Aliás, são raras as representações que não tem, que tem a venda, né? É o contrário, né? Em vez de... no tarô ela não tem essa característica de ver com venda, né? Mas é interessante. Esse do tarô está com venda, por incrível que pareça. É uma com venda, é uma beleza, né? O tarô divino falou, Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, obrigado. E aqui tem que... a Paula Justen falou que é Nossa Senhora da Penha. A Candelária, saiu todo mundo aqui, né? Mas tem uma cúpula, né? E eu acho que a ideia é trazer aqui a Nossa Senhora é muito forte aqui. E eu não vejo perder o significado quando ela está ali. A gente sabe que os sentimentos precisam estar à parte, mas isso não pede que a gente não tenha empatia, o mínimo necessário. É o mínimo, né? Tanto que a espada aqui está bem em cima da cabeça, tem os elementos, o equilíbrio entre a emoção e o fogo, a água, a terra e o ar, está ali. O livro na mão. O livro na mão tem uma Vesica Piscis na capa do livro, né?
onde as leis estão ali, e o martelo para, né, o direito, né, de colocar ali. Muito bem. E o octógono, né? Porque tem um octógono aí embaixo, Verdade, né? né? Porque é o 4, né? Quando você chega numa estrutura mais elevada de um conceito, né? Que tem Pois um é. quê aí, Pois é que né? tudo isso é um conjunto de conceitos que você foi adquirindo, enfim, foi elaborando ao longo do tempo, por conta de estudo, que começou lá com, lógico, começou lá com Encantado, né? Mas também você foi Tarô para encantado. os clássicos, depois voltou para o Encantado e repaginou tudo, né? Reviu tudo, mas recapitulou, quer dizer. Mas para chegar aqui, muito estudo, né? Então é interessante falar que o baralho também pode ser um pouco, não sei se difícil para quem está começando agora. Que você diria a respeito do tarô da jornada do Não, Cooper? isso eu falo de coração aberto, porque eu sempre vou bater o martelo de que o início de um bom estudo no tarô, para quem ainda está começando, são os tarôs clássicos, né? Eu acredito que a base para que você possa construir, ter um entendimento profundo, significativo, facilita a jornada, entendeu? A gente sabe que muitos decks também têm as suas características, mas eles vão facilitar, Uhum. né? Quando você vai por esse caminho, facilita. Ele faz com que você não tenha tantas coisas para limpar depois, Exato. né? Tira daqui, coloca para lá, É porque né? Essas alterações. tem que reaprender algumas coisas depois, né? Então acaba sendo assim, né? E o reaprender é complicado, né? Aquela coisa de macaco, cachorro velho, macaco velho, nunca li. Mas assim, que não aprende, né, dicas novas, né? A gente tem que se renovar sempre. Assim, E isso é uma coisa que a gente aprende com o tarô, né? O louco tá aí para que a gente possa trazer essa energia e recomeçar, né? A gente está numa situação de recomeços, é verdade. né? Tá louco. Todo. Mas assim, ela é tão viva. E eu gosto aqui porque quando a gente terminou de idealizar, eu falei assim, nossa, parece que ele está saindo da caverna aqui atrás, né? E não era de propósito. E não era de propósito. Eu falei, nossa, tá saindo da caverna. O mito da caverna veio para ele. Né? Aí eu falei, mas tá vindo de cima, tá vindo de dentro. Mas isso é legal. Né? E ele nasceu. Quando ele... do tipo, olha, tá saindo da caverna. Mas que caverna? Né, o ilustrador falando. Aqui, as pedras, aqui. Não, mas não é como é caverna, mas agora é. Não tem como não falar, né, que o tarot também tem a sua magia, né? A gente não pode falar que é só técnica, porque isso escapa muito, né, da nossa... A nossa própria vivência tem situações aí, que eu acho que a sua também, óbvio, que são, assim, fora do comum, fora do normal. A gente passa por situações com clientes e conosco, né, com nossa experiência de leitura, que realmente existe magia ali. Então isso é incrível. Né? Existe muito estudo, então a gente deixa isso muito claro, né, Marcelo? Tanto pela nossa formação quanto no nosso trabalho hoje em dia. Existe muito estudo, muita leitura de livros e de leitura mesmo, né, de consultas, né, de prática. É aquele estuda, pratica, erra e volta. Então, tem as suas inspirações, mas tem a transpiração, que é muito maior. A precipitação é muito maior. Então, a gente está chegando no fim, a gente tem que ver como que a gente faz aqui para... E tem uma coisa que eu gosto, eu acho que meio que para quase fechar, porque a gente está quase passando do tempo para poder deixar gravado aqui, mas, né, as tiazinhas de Yakut, deixa para lá, mas assim, tem a questão que, assim, uma característica que aconteceu muito presente, assim, eu acordava querendo falar com o ilustrador, que é o Fernando. Tá. E aí, ele atendia e ele começava a falar e eu terminava aquilo que ele estava falando porque a gente estava entrando numa sintonia que aí vem a coisa mágica, né? Das coisas começarem a fluir de uma forma onde ele ganha vida. Sim. Então, assim, quando eu falo idealizador, sim, mas hoje ele tem vida própria. Sim, nasceu, né? Hoje ele vai ganhar a sua própria jornada e seguir o seu caminho. E vai alcançar as pessoas que tiverem que alcançar. Que acho que é lógico que a gente bastante, mas assim. E acho que é um de vocês aí que estão assistindo a gente, se quiser mesmo, se quiser mesmo conhecer mais esse baralho, vai até o tarot virtual,
ao site do Marcelo também, que é tarotvirtual.com. tarotvirtual.com ou aqui mesmo no Instagram, Tarot Virtual. E aí vocês Basta. compram tanto o baralho quanto o livro e vão mesmo. Obrigado, Marcelo. Acho que a gente está... Não, só tenho a agradecer, porque foi divertido, que foi a promessa nossa, tinha que ser divertida. Obrigado por me ajudar aqui a passar por esse período aqui de medos em relação a lives, mas a gente tem que finalizar agora. Obrigado muito por vocês estarem aqui também, por você, Marcelo, por todos que estão aí com a gente. A gente volta. Léo, A gente promete que a gente volta, né, Marcelo? Vamos volta, a gente volta. Deixem seus comentários, deixem seus likes, seus coraçãozinhos, a gente gosta, entendeu? E principalmente, suas observações, elas são importantes. Isso. E a gente pode trazer mais coisas interessantes para todos nós. Exato. Até para nós. Exato. Pode mandar. Aliás, a gente tem mais 3 minutos, né? 2 minutos, não sei. Agora que eu tô vendo. Mas enfim, a gente se despede para a gente poder salvar e a gente volta logo mesmo. Então, obrigado a todos. As perguntas também vão ficar aí. A gente vai também repassar essas perguntas, né, Marcelo? Acho que é interessante a gente ver também. E depois a gente responde também, ou inbox ou numa próxima. Tá? As perguntas que vocês mandaram também no Café Tarot, naquela enquete lá, no campo de perguntas também, a gente está computando todas elas e depois a gente vai responder. Tá bom? Com certeza. Um abraço para todos. Obrigado. Nossa, pessoal. Bom final de semana. Até mais. Fique em casa, hashtag fique em casa. Fique em casa. Até mais.